Olá pessoal, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes e a matéria que eu vou trazer para vocês agora é a prova clara de que no Brasil o crime compensa e os corruptos estão acima da lei, ou melhor, por cima da lei. Bom, 28 de janeiro de 2022, na descrição o link. Em vitória de Lula, a Justiça do Distrito Federal arquiva processo envolvendo o triplex do Guarujá. É isso que você está ouvindo, gente. O maior corrupto da história. O cara que levou o Brasil ao maior vexame de corrupção da história, aos poucos, vai sendo liberado pela própria justiça que o devia condenar. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Curte nosso canal, gosta do nosso trabalho? Seja um apoiador, dê aquela forcinha, apoie o nosso trabalho. Maria Antônia, obrigado, querida, pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Gente, tá aqui a matéria. Eu vou ler para vocês. Antes de mais nada, não esquece as nossas lives todos os sábados às 21 horas. E aqui você sabe, comentou, a gente lê e debate o assunto junto, tá? Vamos à matéria, gente. Em mais uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, nos tribunais, a Justiça do Distrito Federal arquivou o processo relacionado ao triplex do Guarujá, São Paulo. O pedido de arquivamento do caso havia sido apresentado pelo Ministério Público Federal, MPF, em dezembro do ano passado. Na ocasião, o órgão argumentou que uma decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, já havia anulado em abril deste ano todos os atos do processo. Gente, é vergonhoso a gente dizer que a Justiça arquivou um inquérito de um dos homens, se não o homem mais corrupto da história da nossa nação. Continuando. Mudei aqui sem querer. Continuando. O próprio MPF, em 2017, denunciou o petista. Presta atenção, gente. Eu vou ler de novo para você entender o quanto a gente fica com a cabeça confusa. O próprio MPF, em 2017, denunciou o petista por lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores oriundos de corrupção. Vocês estão compreendendo? O mesmo Ministério Público que denunciou o petista, que levou à prisão do corrupto, é o mesmo MPF que hoje pede o arquivamento do inquérito, baseado na anulação. Prestem atenção, não é na inocência, é na anulação do processo pelo Supremo Tribunal Federal, a nossa mais alta e vergonhosa Suprema Corte. Continuando. Não tem como você se sentir feliz, não tem como você se sentir orgulhoso com o STF que nós temos hoje. Parece que ser corrupto no Brasil e roubar o povo tem o aval da justiça. Continuando. Na petição de 17 páginas em que pediu arquivamento em dezembro de 2021, o MPF argumentou que a decisão do STF acatando habeas corpus da defesa de Lula havia anulado também os passos que impediam a prescrição do caso. Como Lula já tem 76 anos, o reinício da ação em Brasília demoraria. A constatação objetiva de que a pena aplicada a ele já estaria prescrita. Você vê que engraçado, né, gente? Se anula a condenação, mas não se anula o tempo dos prazos. Ora, já se devia ser assim. Se a anulação trouxe o processo de volta ao início, devia também ser reiniciado o prazo de prescrição. Por que o prazo de prescrição não foi reiniciado? Não é reiniciado? Por que só o processo?
Claro, gente, o esquema aqui era justamente esse, livrar Lula da cadeia. Não podemos inocentar ele, não dá para inocentar ele, então vamos dar um jeitinho brasileiro para livrar ele. Mesmo que ele continue sendo corrupto, mas vamos livrá-lo. Em seu despacho, a juíza Poliana Alves, da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, corrobora os argumentos do MPF e cita a decisão do STF, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro, hoje pré-candidato do Podemos à presidência da República, suspeito para julgar Lula. Continuando. Tá aqui, gente. De acordo com a magistrada, com a suspensão de Moro, o processo deveria ser retomado do início. E é aqui que eu falo que também a prescrição devia ser reiniciada. A decisão da juíza foi tomada na quinta-feira, 27, ontem. Ressalto por oportuno que a prescrição, ora reconhecida, decorre da anulação promovida pelo Supremo Tribunal de todos os atos praticados pelo então juiz... de todos os atos praticados pelo então juiz federal Sérgio Fernando Moro. Registro que, uma vez anulados todos os atos praticados, tanto da ação penal como da fase pré-processual, foram tornados sem efeito todos os marcos interruptivos da prescrição, anotou Poliana. O pedido de arquivamento dos autos comporta acolhida. A juíza também destacou que o STF declarou a incompetência territorial da seção judiciária do Paraná para o processo de julgamento nas ações penais, oportunidade em que foi decretada a nulidade de todos os atos decisórios, gente. Lula e o triplex do Guarujá. O caso do edifício Solares, que ficou conhecido como o triplex do Guarujá, provocou a prisão do petista em 2018. O ex-juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, condenou o ex-presidente a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em julho de 2017. Lula foi condenado pela ocultação da propriedade da cobertura no litoral paulista, que teria sido recebida como suposta propina da empreiteira OAS em troca de favores na Petrobras. A condenação foi anulada pelo STF no ano passado, que reabilitou Lula politicamente e o permitiu se apresentar neste ano como pré-candidato ao Palácio do Planalto. Além de Lula, foram beneficiados pelo arquivamento do caso Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, e Paulo Okamoto, ex-comandante do Instituto Lula. Tá aqui a matéria, gente. Esse é o nosso Brasil. Veja, não inocentou, não houve inocência de Lula. O que houve foi um esquema muito bem planejado, muito bem arquitetado, para livrar o Lula da cadeia e colocar ele no páreo da eleição. Gente, essa é a nossa justiça. Eu pergunto para você que está em casa, o que nós podemos esperar dessa justiça? Outra pergunta, podemos confiar nessa justiça? Veja, presidente Bolsonaro tem que prestar esclarecimento por um vazamento de dados de um inquérito sigilo que não era sigiloso. Porque os trechos que o presidente Bolsonaro divulgou sobre a questão do TSE não estavam sob sigilo. Mas Moraes determinou que ele fosse prestar esclarecimento. Presta atenção. Daniel Silveira preso, deputado federal preso, porque expressou sua indignação contra o STF. Oswaldo Eustáquio preso, jornalista que também mostrou sua indignação e os arbítrios do STF e, consequentemente, pesou um pouquinho no lombo do Boulos, mostrando, né, as empresas de fachada, e o STF até hoje nunca foi atrás, nem o TSE nunca foram atrás. Foi detectado a fraude, e é aqui que eu me pergunto como é que a gente pode confiar num TSE seletivo, porque foi
provado que não existia as empresas nas quais Boulos estava dizendo que a sua campanha estava pautada ali, né? Não existia. Mas deixa pra lá. Deixa pra lá. Nós tivemos o Bob Jefferson preso. Por quê, gente? Roubou o país? Lá atrás. Foi preso, saiu, agora foi preso por também falar. Não roubou ninguém, não tomou nada de ninguém, apenas falou. E por aí vai. As arbitrariedades. Um jogo político, gente, feito pelo STF. Um jogo político. Lula, em 2019, tem o aval do STF para sair da cadeia com a anulação da questão da prisão em segunda instância. Prisão em segunda instância essa que foi avalizada em 2016 pelo mesmo STF. Observe bem. Como é que a gente confia numa justiça que lá atrás diz uma coisa e depois desfaz o que disse? Fala pra mim. E agora, a gente vê o barbudo livre, leve, solto. E aqui eu vou falar uma frase que eu vi num título, acho que lá no Jornal da Cidade Online. Eu vou só mudar um pouquinho, porque lá falava de 2 ministros. Mas eu vou dizer o seguinte, o STF quer ver Lula na presidência da República. Não tenha a menor dúvida. O STF quer ver Lula na presidência da República. Você pode ver que todo o sistema foi trabalhado para soltar o Lula. Agora, ó, como é que o processo vai? Ah, não, porque a idade do barbudo já está chegando. Eu fico me perguntando, quanto tempo o processo andou antes de Lula ser preso lá nas mãos do TRF de Curitiba? Nas mãos de Sérgio Moro. E a pergunta que eu faço, porque ninguém questionou a competência do processo naquele momento? Se estava fora da jurisprudência do TRF lá do Curitiba, por que ninguém questionou naquela época? Se Moro não era o juiz apto para julgar aqui, por que ninguém questionou? Por que quando aquele juizinho, Fabreto, tentou soltar Lula, naquele momento que ele entrou como substituto, por que Sérgio Moro teve peso junto com o Thompson Flores para desfazer o que aquele malandro fez? Eu não entendo, gente. Por que mais 8 juízes avalizaram a decisão de Moro? Se estava tudo errado. É isso que eu não consigo entender. E sabe o que é mais engraçado? Os caras foram espertos ali em 2019 para 2020. Tiraram da Lava Jato os processos do Caixa 2 e levaram para o TS, para o Tribunal, para o TSE, sei lá, né? Para colocar lá, mesmo sabendo que a Lava Jato tinha toda a estrutura, todo o mecanismo, toda a mão de obra para fazer, para dar conta do recado, mandaram lá para o TRE, para a Justiça Eleitoral, mandaram lá para a Justiça Eleitoral, sendo que na Justiça Eleitoral eles nem tinham juízes disponíveis para atender a demanda, não tinha aparelhamento. Eu não falo aparelhamento de aparelhar o sistema. Aparelhamento que eu falo é no sentido de ter competência para dar conta do recado. Nem isso eles tinham, mas mandaram para lá. Ali, gente, ali eu já questionava por que tirar da onde estava funcionando e mandar para um lugar que você sabe que o negócio não tá dando conta, não vai dar conta, porque já estava dando conta do que tinha. Juízes estavam indo para a Justiça Eleitoral emprestados do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho. E aqui tá a explicação. Porque nunca foi o objetivo do STF, nunca foi o objetivo deles melhorar o sistema para julgar, para combater a corrupção. Pelo contrário, eles criaram um sistema para dificultar. É tanto que todo mundo agora está sendo inocentado por uma coisa. Foi lá para o TSE, o que acontece? Para a Justiça Eleitoral, o que está acontecendo? A Justiça Eleitoral
tá anulando porque não tem prova, porque não tem prova, porque não tem prova. E engraçado é que as empreiteiras devolveram bilhões de reais. Mas não tem prova. Réus confessos, gente, presos, mas não tem provas. E a gente vê isso aqui, ó. Lulita livre, leve e solto. É a vergonha da nossa justiça, é a vergonha do nosso país. É duro você olhar e ver um corrupto, o cara que mais roubou a nação, que mais prejudicou o país, sendo beneficiado pela justiça. Justiça essa que foi aparelhada. Agora sim a palavra aparelhada no sentido de uso para interesses próprios. Foi aparelhada pelo PT. Esse STF é aparelhado pelo PT. O papel dele está sendo cumprido agora. Infelizmente, é assim que funciona. Esse é o nosso Brasil, essa é a nossa justiça. O corrupto mais honesto do país, livre, leve e solto. E a justiça é ela quem está protagonizando esse ato. Volto a perguntar: você confia na justiça que nós temos hoje no Brasil? Você confia no STF? Você se sente seguro nas mãos desses ministros? Se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Não esquece, tem chave Pix, tem conta bancária. Seja um patrocinador do nosso canal. Tem a lojinha, gente, do canal, parceira de uma grande varejista, tanto no topo dos comentários como na descrição do vídeo. Dá um pulinho lá. Ajude. Compre pelo nosso link e assim você está ajudando o canal. Gente, um abraço, fiquem com Deus.